Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o jurídico e cá estamos aqui novamente. Esse é o Manda pro Jurídico Podcast, o seu podcast que desjuridica o juridiquês. E também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou Rodrigo Ávila e sigo aqui muitíssimo bem acompanhado, como de costume, por Pedro de Regina e Natália Dias. Como vão? Tudo bem, graças a Deus. Aquele respzinho pra iniciar nossas gravações antes de vir pra cá e... Tiro porra de bomba. Vamos esperar agora que os nossos ministros do STJ... Excelentíssimo. ...julguem pela súmula 7 e derrubem o resp, que eu tô de saco cheio desse resp aí. Vamos em frente. Nath? E aí, gente, eu cheguei aqui falando, cara, que assoviar e chupar cana tá difícil. Mas, enfim, vai ficar fácil, vambora. A vida, gente, é muita coisa que a gente tem que fazer, né? Mas estar aqui é sempre um prazer, ao lado dos meus queridíssimos. Belíssimas palavras pra começar. Bonito, o nosso... né? Gostei. Gostaram? Aham. Eu me achei tão velha falando assoviar e chupar cana. Não, Mas aí a gente já sabe a sua idade, né? Então isso é normal. não tem muito erro. Depois vocês olham aqui quem é o mais velho dessa mesa. Mas o roxinho é de 18, né? Natália vai fazer o Botox amanhã. É botox, é bioestimulador, me aguardem. E, bom, inicialmente é necessário o meu pedido para que vocês nos sigam nas redes sociais, @mandaprojurídico.pdc, tanto no Instagram quanto no TikTok. Além disso, nos sigam no YouTube, por favor, também. Alcançamos a marca de 500 seguidores. Nós queremos 1000, então continue Mas nos olha seguindo. só, eu vou fazer aqui... Se inscrevendo, né? Eu vou puxar a orelha de vocês aqui, tá? Gente, estamos chegando em 8.000 no Instagram. Estamos em 500 no YouTube. Há uma desproporção clara aqui, o que faz o meu pedido ser mais que justo e necessário, né? Pô, dá um followzinho lá pra gente também, pra gente crescer essa comunidade virtuosa de juristas e pessoas de negócios. E interessados. Interessados, por que não? Até porque o YouTube monetiza, né? Então vamos fazer a gente rir aqui, que Trazer é assim um que a vida quaquá pra funciona. gente, né? Pô, pelo amor de Deus. Depois você fala do meu assoviar e chupar cana, trazer um quá-quá. Ai, gente. Que quaquá. Caralho, vocês são velhões, Eu nem hein? vou falar nada aqui, sinceramente. Essa galera não olha. pode ir no TikTok não, que é muito velho. Por Olha isso esse cabelo desse cara, é por óbvio isso que que o ele, Pedro o lugar dançarino dele é o no TikTok, né? Rodrigo, É, seu isso aí. lugar é no TikTok, é só nevou. Quando a gente bater 1 milhão lá. Faça a dancinha aqui em cima dessa mesa aqui pra você. Não, 1 milhão, mole, pô. De views a gente já tem. Não, de inscritos Peguei lá na no curva, hein? coisa. O Pedro não sabe nem ficou como nervoso. usa, qual é o termo que usa. Não sabe também. Começou o TDAH aqui no Inscritos Seguidores. é no YouTube. No YouTube é inscrito. É, no YouTube é inscrito, você tem que Canal. fazer a inscrição, sim. Seguidores no Instagram, acho que é seguidores no É, Acho que TikTok. também é seguidores. Enfim. Mas tu clica lá e segue a gente. É isso E aí que também, importa. se vocês tiverem alguém que acha que possa se interessar pelo conteúdo, dá aquela recomendada, é sempre bom também. E, bom, estamos aqui disponíveis para qualquer interação. Toda interação é muito mais que bem-vinda. Inclusive, adoramos interagir com vocês, tá bom? Agora, se faz necessário a continuidade do nosso rito, que são as pílulas do Barão. Afinal de contas, ele veio carregado hoje, tá? Coisa É isso louca. aí. Hoje são 4, então. A primeira é porque hoje, dia 31/1, porque tem que falar a data aqui de janeiro, Importante. né? Já que É. Pra não grava, ficar vai datado, assistir né? depois. É. Começa o Sistema Eletrônico de Registros Públicos, ou seja, vai ser unificado os cartórios. A gente fala tanto de cartório aqui, né? É verdade. Aí, ó, tá aí o elogio aos cartórios. Vão, em tese, né? Porque vai começar hoje, a gente vai ver como é que funciona. Mas na teoria, Vai dar bom. Vamos... vai unificar os elogio à procedimentos. iniciativa. É, Elogio à exatamente. iniciativa. Sejamos A iniciativa do otimistas, elogio Pedro. já é algo positivo, né? Sejamos otimistas. Vamos ver se a gente consegue um acesso mais fácil às informações cartorárias pelo Brasil inteiro, já que vai ser unificado o sistema. Hoje já existem alguns sistemas, como cartório, por exemplo, mas hoje vai ficar Muito tudo bom, unificado e a adesão, como é obrigatória, em tese vai facilitar isso para todo mundo. Então essa é a primeira pílula. A segunda pílula é que eu não sei se vocês estão acompanhando, mas a Netflix lançou um seriado sobre a Boate Kiss. Vi. E só que 40 famílias Ai, eu vi isso. dessa tragédia processaram a Netflix por não concordarem com a série, achando que tá havendo uma exploração comercial da tragédia. Podia até se debater isso depois mais a fundo, o que vocês acham sobre isso. Porque é um tema bem polêmico, né? Mas enfim.
Essa seria a segunda pílula. É um eterno conflito, né? Liberdade de expressão e de produção cultural com, enfim, a intimidade e toda a complexidade que se trata essa tragédia, e não só essa, como todas as outras, enfim. A gente pode estar falando aqui da questão da chacina da Candelária com linha direta. É verdade. Enfim, tem outros precedentes muito, muito comuns também. Nesse caso não especificamente, tem a série, acho que é da HBO Max, que fala sobre a Daniela Pérez também. Sim, também. Mas teve a Glória Pérez, inclusive, participa, então acredito que não vai vir a ter problemas. Mas então, eu acho que é um debate que tem que se ter. Inclusive, eu lembrei de uma palestra que eu tive em Constitucional, falando sobre essa questão, esse eterno conflito da liberdade de expressão com a intimidade. Então, é um debate extremamente complexo, que eu acho que até ultrapassa também o direito, vai até uma questão sociológica, uma questão antropológica também. E eu acho que, de repente, a gente precisa de mais que um episódio para poder abordar da maneira correta e com a profundidade correta esse tema. Mas essa série específica, ela é baseada num livro. Sim. Então, o livro já existe. Eu acho que isso muda um pouco a perspectiva de você bater especificamente na veiculação da série, que tem um objetivo, sim, de monetizar uma tragédia, de alguma forma, sim. Porque Sim. tá rentabilizando. Então, esse lado é inegável. Agora, se isso pesa muito mais do que do que colocar um holofote sobre a discussão, enfim, é outro ponto. Mas, cara, quem estiver assistindo, fala se vocês acham que vale a pena a gente fazer um episódio sobre essa série. Acho que chama Todo Dia, Mesma Noite. Isso. A gente pode fazer, cara. Eu acho super válido. E tem uma outra discussão, aquela série Dom, do Prime Video, que é uma série muito boa. Excelente. Inclusive vai ter segunda temporada. Houve a mesma coisa. A série, ela é baseada na vida de um homem que morava no Rio de Janeiro. E a série, ela é feita sob a perspectiva paterna. E a mãe e a irmã reclamam sobre essa espetacularização. Então, também é um paralelo que a gente pode criar. E essa série é muito boa, eu já assisti. Essa série muito é muito boa. boa. Fica a recomendação. Inclusive, falando de Prime Videos, tem que fazer aqui o nosso jabá do episódio com o Rodrigo Caetano. Maravilhoso, Rodrigo Caetano, que veio aqui. A gente conversou sobre vários aspectos jurídicos dentro da indústria cinematográfica, produção audiovisual. E falamos dessa série. E falamos dessa série aqui também, que é excelente essa série. E, bom, faltam duas, né, Pedro? Não, e na verdade, até só concluindo, que realmente, Claro. eu acho que foi o Raul Gazola, se não me engano, que tem... Ele era o Ele era namorado namorado, ele na era o época. namorado dela. Se eu não na me engano, época. foi ele que, quando ele foi entrevistado no podcast pra falar sobre essa série, ele também gera esse conflito, porque ele fala, cara, acho que deram uma romantizada no crime, no criminoso. Ele fala isso sobre? Ele fala eu não isso me lembro sobre se a era série? ele ou se era da Elisa, que também teve uma série. Elisa filme. Matsunaga? Exatamente. Ah. Alguém que foi influenciado por uma série dessa sobre o crime, achou que o bandido foi romantizado Não, é da na Elisa. série. É da Elisa, Foi da porque Elisa? na série da Elisa Matsunaga, a Elisa, ela dá um depoimento. E, obviamente, a série, ela tem um viés pra analisar muito a ideia de uma relação que é abusiva. E, na verdade, a atitude dela veio em razão dessa abusividade de anos. Então, tiveram, sim, algumas Como pessoas se que falaram justificasse, sobre... mas enfim, Exatamente, levando em consideração como se fosse uma justificativa. Pode ser que seja dela, eu não tenho certeza, mas pode ser. Mas enfim, É dela. se vocês acham interessante, manda pro jurídico que a gente vai analisar todas essas séries sob o ponto de vista. Pode mandar. Essa da Elisa Matsunaga eu vi. Mas vamos lá. A terceira é... Um tempo atrás, a gente trouxe aqui, não me lembro se foi como pílula ou se no episódio, a questão de pacto antinupcial, que nos Estados Unidos tinha aplicação de multas. Então, por exemplo, a gente trouxe o caso do Justin Timberlake, que se traísse lá Jéssica Timberlake, Jéssica Biel, antigamente, ele receberia uma multa lá milionária, que eu agora de cabeça não me lembro quanto era, $600 mil, 6 milhões de dólares, enfim, não interessa. Mas é porque agora, recentemente, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em Belo Horizonte, a juíza, ao verificar uma cláusula no pacto antinupcial que previa uma multa de R$180 mil numa infração contratual, querendo ou não, no pacto antinupcial do casal, ela validou esta multa. Então é um precedente interessantíssimo aqui no Brasil, porque na ocasião, então, não existiam precedentes nesse sentido. E a gente até discutiu aqui dizendo que no Brasil essas multas não seriam aplicáveis. Fala aí qual é o episódio, Rodrigo. Difícil rapaz, agora, aí, né? Foi lá assim, atrás, Depois a gente bota no comentário aqui. Beca já, ó. Manda pra galera.
E aí eu achei legal essa. Assim, não chegou no STJ ainda, a gente não sabe como o STJ vai entender, interpretar esta decisão da juíza de primeira instância, mas eu achei curioso e eu queria trazer aqui pra vocês, já que é um precedente legal que a gente já tinha abordado. E aí aqui eu antes. pergunto, o que é que vocês acham? Eu acho que é válido. E você, Rodrigo? Liberdade contratual, acho que Liberdade contratual, não tem nenhuma infração legal, Não há nada é que nenhum impeça. dispositivo legal que esteja sendo violado, então... eu No entendo espaço que a lei oferece, a gente tem liberdade de fazer o que Exato. bem entender. E falando de concordo. multa e já abrindo... Eu concordo também. E falando de multa e já abrindo gancho pra nossa pauta, o Daverson, agora, depois de que o Flamengo perdeu, infelizmente, para o Palmeiras, tristeza. deixo aqui minha tristeza, manifesta nesse vídeo. Que triota. Triste. Ele comemorou. Sofrendo. Tô muito triste com uma notícia dessa e o cara soltando fogos. Tá assim. vendo? tristeza, Esse podcast tá só de conflitos. É conflito de bandido com mocinho, de vascaíno com flamenguista, do Daverson com Cuiabá, porque o Daverson foi multado, assim como vários outros jogadores quando comemoram um título do seu clube que tem identificação, ou do seu clube que ele torce, mas que tá jogando em outros são multados. O Daverson agora, por comemorar o título do Palmeiras, foi multado. E eles estão discutindo a eventual rescisão entre o Cuiabá e o Daverson. Essa é a pílula, porque eu já abro para o Rodrigo começar a nossa pauta. Essa questão aí acho que vai dar pano pra manga. Até uma questão até um pouco... Vai entrar nessa área trabalhista, se é justa causa, se não é, enfim, Cláusulas contratuais também. vai ser bastante interessante isso aí. Se realmente rolar, não ficar só no campo da ameaça, né? Agora, para dar entrada no nosso tema, já puxando pro futebol também, eu vou fazer uma indicação, e também pegando um gancho de série, que o Pedro falou, essa temática de série. Eu queria indicar para vocês uma série. Natália, você sabia que o nosso querido ator Ryan Reynolds, o cara que faz o Deadpool e diversos outros filmes, séries românticas, comédia romântica, etc., tem um time de futebol? Não só sabia como assistir, obrigada pelo meu marido, não queria assistir. Na hora de dormir, vamos começar a ver uma série muito legal com o Ryan Reynolds. Eu falei, vamos! Incrível! Quando ele começou a estar o Ryan Reynolds com... Como chama aquela coisa? Tipo um... cachecol. Um scarf, né? Um Cachecolzinho. cachecol de um time. Eu falei, não vai ser bom. Mas enfim, a série sim é muito legal. Série. Então, exatamente. Essa série é a seguinte, cara. É o seguinte. Tem um ator de televisão americana que eu confesso que eu não conhecia, chamado Rob McElhenney. Também não conhecia. Que Gostei da pronúncia, hein? Gostou? É o meu sotaque irlandês. Quando você falou Jessica Biel, Jessica Biel. Eu falei, uau. E o Ryan Reynolds, eles fizeram uma parceria, né, uma sociedade, e adquiriram um time chamado Wrexham Football Club, que é lá do... Futebol Club. É de Wales. CCA, assim que se É do fala. País de Gales. Tá em dia. Alô, Flávio Augusto não, que eu não é CA, mas aí, Flávio Augusto, olha pra gente aqui, ó. Pô, geração de valor, né, Flávio Augusto? Que isso. Enfim, eles compraram um time da 5ª divisão da Inglaterra, que digamos que é o fundo do poço antes de você virar um clube amador na Inglaterra. E começaram a fazer um processo de estruturação do clube. Enfim, se não me engano, é o 3º clube mais antigo do mundo, uma coisa dessa, assim, é um time muito tradicional. E eles estão... E é muito legal você entender não só os aspectos sociais da cidade, que é Wrexham, e também a estruturação de um clube praticamente no ostracismo, né, do futebol, se tornando tendo alguma proporção em função da série, em função do holofote que uma pessoa como o Ryan Reynolds coloca sobre o clube. E o fundamental que traz toda a abordagem do nosso episódio e do nosso podcast, a questão da profissionalização, gestão e administração do clube, que eles começam a tratar o clube como uma empresa, e a partir daí existem diversas variáveis que vão de contratação de pessoal, de atletas, até a aquisição do campo o estádio de futebol. É bem interessante para que vocês que gostam dos aspectos de negócio dentro do esporte, pode ser uma excelente dica, certo? Certinho. Agora, fazendo mais um gancho, a gente vai começar a tratar da nossa pauta, que são os clubes que têm gestão profissional, gestão corporativa e etc. E como isso pode também trazer crises, assim como tivemos na Americana semana passada, que a gente muito bem trouxe aqui. Inclusive, muito obrigado por todos os feedbacks sobre o episódio. A gente vai trazer o primeiro case aqui que a gente gostaria de
de apresentá-los, que é o da Juventus. Juventus, ela mesmo. A gigante. Velha da- senhora. Vecchia Senhora da Itália. É um clube tradicionalíssimo. Cristiano Ronaldo jogou recentemente, enfim. Maldini, Zidane. Maldini não. Aquele francês, como é que é o nome? Platini. Maldini era do Milan, né? Platini, confundi com Platini. Enfim, que ela, nesse momento, se encontra em mais uma pendenga judicial. Ela Não, adora o Pedro. furacão, né? Ela é boa, ela é Ela é treteira. boa no caos. É Ela é boa treteira. no caos. É treteira. E aí, Pedro, o que você pode começar a trazer pra gente sobre isso aí? Lembrando que, tendo caos no futebol italiano, a Juventus tá lá, né? Marcando presença dela. Exatamente. Ela já tinha sido rebaixada, inclusive, lá nesse século ainda, Foi por... por manipulação de Manipulação de resultado. Mó quizumba. Recentemente, inclusive, em abril do ano passado, ela também já tinha sido envolvida com outros clubes que acabaram sendo absolvidos sobre questão de transferência de jogador. E agora, a velha inconsistência contábil atingiu inconsistência contábil, né, Natália Dias? Cara, eu vi. a Juventus. Eu vi uma pessoa de uma asset falando que inconsistência contábil talvez seja a expressão de 2023. Até agora, Se Eu fosse adorei. música, seria a música do Eu carnaval, né? adorei inconsistência. E Virar uma aí, marchinha. Ivete Sangalo, você tá perdendo essa chance de fazer uma música com o hit do momento. Inconsistência contábil. exatamente. Porque o que aconteceu? Tudo se inicia, acredito, com relação à inconsistência contábil. Só pra deixar claro, não é igual a inconsistência contábil da Americanas, é só o mesmo termo que foi usado. Até porque, como a gente já falou isso algumas vezes, são legislações diferentes e, enfim, Além as disso. consequências também serão, por óbvio, diferentes. Até pela própria natureza de até cada a forma do de que cada foi um dos feito é personagens diferente, mas envolvidos. Tudo se inicia na pandemia, onde foi comum muitos clubes cortarem ou reduzirem drasticamente os salários, porque a renda estava sendo reduzida em função de tudo que ocorreu em 2020. E, bom, nesse acordo de redução de salários, foi-se combinado com os atletas que teriam uma redução durante 3 meses de salário nesse momento. Entretanto, isso só aconteceu no primeiro mês. Os outros 2 meses, no qual foi informado ao mercado, e é importante informar que a Juventus está na Bolsa de Valores da Itália. Isso aí, quando a gente fala está na Bolsa de Valores da Itália, entende-se transparência 100% sobre todas as suas questões financeiras nesse sentido. Foi feito só na primeira. E aí aconteceu a inconsistência contábil, para começar, nessa questão, porque os outros 2 meses, onde foi informado ao mercado que você teria redução de custos e valores de salários, etc. E quando a gente fala de salário de atleta, a gente está falando de valores astronômicos, não ocorreu. E não foi informado e as coisas continuaram fora da planilha, né, Pedro? Posteriormente a isso, também, diversas transferências de atletas foram obscuras e, como o Pedro bem disse, analisaram 62 transferências, sendo que dessas 62 transferências ocorridas na Itália, 42 eram do time azul e preto de Turim. Branco e preto, né? Mas Falei enfim. azul e preto? Falou Falou. azul e preto. 50 de Milão. Branco e preto, os Bianconeri. Pois é. E, gente, e aí o que eu queria dizer com isso? Nesse momento, no Brasil, está ocorrendo a questão da SAF, né? Nós já temos na Série A, salvo engano, são 3, né, estabelecidos: Cruzeiro, Vasco, Botafogo e Bahia, 4. E é uma O Cuiabá tá na primeira ainda? Cuiabá tá na primeira, eu não sei. O Cuiabá também é SAF. Também é SAF? São 5, ou seja, 1/4 da Série A já é SAF. E a lei é recente. Fora que tem Atlético Mineiro que provavelmente vai virar SAF. Eu acho que eu vi um estudo que provavelmente esse ano, metade dos clubes da Série A vão ser SAF. Eu não sei se até o final desse ano, mas até 2025 eu tenho certeza. Com certeza. Até mais de repente. Até mais de repente. E muito se fala que, a SAF veio para resolver tudo. A SAF é a solução dos problemas. Cara, pode até ser a solução dos problemas, sim, se você fizer da maneira adequada e correta. A gente está vendo aqui que o case da Juventus é gravíssimo. E, bom, temos clubes na própria Itália que já foram à falência. Por exemplo, a Fiorentina já foi à falência. Temos clubes na Inglaterra que deixaram de existir. O próprio Wrexham ia deixar, na série eles falam, ia deixar de existir. Se não fosse uma vaquinha da cidade, o time deixaria de existir. Ou seja, se você não aplicar os preceitos e seguir à risca todas as diretrizes que são previstas na SAF, a faca vai cortar.
assim como está acontecendo em qualquer outra empresa normal. A gente mostrou ontem a semana passada, o caso das americanas, né, Nath? Cara, o que eu achei interessante, você falou agora da série do Ryan Reynolds, que era o que eu ia falar antes, foi o gancho que eu pensei. Quando você trata especificamente de futebol, e eu não tenho uma relação muito profunda com o futebol em geral, com esportes em geral. Então, eu não tenho uma relação de afeto, de afetividade. Não me atrai pelo afeto. Tem uma relação de afetividade muito importante. Nessa série é muito legal, porque mostram os torcedores, mostram o Ryan Reynolds e esse outro ator participando. Eu não tenho o inglês do Rodrigo, não tô me lembrando o nome do cara. Qual? O Rob McElhenney? Esse aí. Eles falando numa assembleia, porque eles deveriam convencer os associados, como acontece aqui também nos clubes do Brasil, para que eles pudessem efetivar essa compra. Então, o futebol, quando ele está querendo transitar entre uma ideia de associação e um certo amadorismo que se relacionava com o lazer, para ultrapassar a barreira e se tornar uma empresa, ele encontra algumas dificuldades naturais, porque a própria compreensão daquilo como um business talvez seja difícil. Então, por exemplo, a Juventus, eu não entendo perfeitamente sobre a Juventus, mas eu entendo sobre empresas. Empresas têm que ter a sua, principalmente empresas listadas em bolsa, ainda que seja em bolsa italiana, que não tem esse nível absoluto de relevância, mas tem algum dado, né? Que se você não consegue entender que aquilo que você tem é uma empresa e você tem deveres de transparência e com implicações seríssimas, você está compreendendo mal o negócio, porque aí, corrija-me se eu estiver errado, parece que a Juventus perdeu ou vai perder 15 pontos, o que pode tirá-la da Champions League, ou seja, tira ela de uma rota muito relevante no futebol. Financeiramente, inclusive. Exatamente, financeiramente. Não só esportivamente. Esse é o ponto. No futebol europeu. Então, talvez dessa forma, no futebol europeu, fique muito claro que você tornar o seu negócio, ainda que ele seja um negócio que tenha como identidade precípua a relação entre os torcedores e o clube, quando aquilo se torna um negócio é brincadeira de gente grande. E você tem que respeitar o negócio que você faz. Então, você não pode simplesmente tomar atitudes, vender jogadores, reduzir salário e esconder isso do seu balanço, do seu DRE, esconder isso de quem investe em você. Uma vez que você é listado em bolsa, você tem pessoas que investem em você. Então, eu acho que tem um pouco dessa relação, e aí eu até queria saber se vocês veem dessa forma também, principalmente que vocês têm relação afetiva com o futebol. O Vasco o Rodrigo é super vascaíno. O Vasco, ele é um exemplo de alguém que tá passando pela SAF e que tá encontrando algumas, não sei se o ponto é barreiras, mas discussões. Porque eu acho que essa relação entre esse turning point do futebol se profissionalizar, ele ainda não... Acho que a gente ainda não chegou no momento ideal, eu acredito que seja nesse momento, né, quando a gente trata no futebol brasileiro, porque quando a gente começa a pensar em Inglaterra ou Itália, enfim, Espanha também, inclusive, a gente está falando de situações já mais concretas. Mas o Brasil está nesse processo agora. Teve a lei da SAF, né, que a gente vai abordar aqui, teve um incentivo para essa profissionalização, porque a gente estava caminhando para uma falência coletiva de clubes. A verdade é essa. Devido a gestões temerárias de diversos, o Pedro é flamenguista, o Flamengo conseguiu se salvar porque no momento certo entrou uma pessoa certa que começou a implementar processos corporativos e de... Foi o Landim, né? Não, foi antes, foi o Bandeira. Foi antes, Bandeira de Melo. Que começou a implementar questões de governança corporativa, boa governança, etc. Visão de negócio, né? Exato. É o que eu tô falando. E o mérito do Flamengo deixou de ser um dirigente apaixonadaço, virou um dirigente talvez com um olhar mais profissional. Não é apaixonado, mas ele conseguiu... Eu, por favor, ele conseguiu colocar esse quero comprar briga com o flamenguista. Ele conseguiu colocar esse filtro profissional antes do DIC estourar. Sim. Entende? E agora, uma vez já concretizada a questão da SAF nesses clubes que a gente comentou anteriormente, eu vejo uma barreira muito mais cultural que propriamente profissional. Porque, uma vez concluída a aquisição, não tem muito pra onde fugir. Agora a questão é a adaptação cultural de torcida, clube associativo. E de quem tá lá dentro. Exato. Acho que porque um pouco de a quem separação, tá lá dentro. a SAF, o princípio da SAF, pra quem não sabe, colocar em dois polos o clube. É afastar a operação futebol do clube associação. E aí, uma vez você afastando essas duas coisas, elas caminham paralelamente, elas não se cruzam mais.
Claro que em determinado momento as coisas são intrínsecas, etc. Mas nasce outra pessoa jurídica na operação, entendeu? E essa pessoa jurídica é que causa esse conflito cultural, assim, eu acho. Inclusive, fazendo um parênteses nessa divisão que você estava explicando agora, é muito curioso porque teve uma decisão agora recente no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a qual a juíza entendeu que uma dívida de um ex-jogador de basquete do Botafogo, eu vi isso. não poderia cobrar na SAF. Lá Sim. naquele crédito da SAF e tal, que ela está submetida. E aí é bem interessante, porque você tem bem dividido na interpretação dessa juíza, não quer dizer que essa interpretação vai prevalecer, que vai ser mantida, mas enfim, na interpretação dessa juíza, ela enxergou muito bem definida essa divisão que você estava explicando. Exatamente. E, bom, partindo já que você levantou muito bem essa bola sobre Botafogo, eu acho que a gente pode começar a falar, acho que foi a motivação de todo esse episódio, essa pauta, que é a questão do que o John Textor levantou, né? Que é a questão do regime. Antes disso, perdão, eu comentei com o Pedro que eu acho que seria muito importante também de fazer a diferenciação entre SAF e associação. Claro, eu expliquei que elas ficam separadas, claro. Mas aí eu queria entender, eu queria que o Pedro levantasse para a gente começar a conversar isso, como é que funciona a diferença de uma sociedade anônima, no caso a Sociedade Anônima do Futebol, que é uma espécie, né, para a associação. Porque, por óbvio, são modelos societários diferentes e elas têm minúcias específicas. Pedrão, você pode levantar essa bola pra gente, cortar essa bola que eu levantei pra você aí? Vamos lá. Primeiro a gente tem que entender que os clubes de futebol que não são SAF, majoritariamente, eles são associações, né? Exato. E a associação, como a maioria das pessoas sabe, ela não tem fins lucrativos. Isso é uma outra discussão que a gente pode entrar depois, mas enfim, na teoria, um clube de futebol, por ser uma associação, ela não tem o fim lucrativo. As pessoas que ali se associam, elas se associam, no caso do futebol, por um interesse esportivo, que é o futebol no caso, né, majoritariamente, que é o que a gente está falando. Então, um primeiro ponto sobre a associação é que a responsabilidade da associação, ela não atinge os bens do sócio em regra. Por quê? Porque ali os associados não são sócios da empresa. Então, para você fazer qualquer caracterização nesse sentido, você tem que ter uma série de comprovações técnicas e num rol muito mais restrito. Por quê? Porque você não é sócio daquela empresa que você está ali contribuindo financeiramente. Então, aí, voltando aqui um pouco, a lei, por exemplo, da liberdade econômica, recentemente aprovada, ela inseriu no Código Civil o artigo 49A. E o que ele, neste artigo, ele inclui efetivamente? Que os associados ali não vão ser responsabilizados por dívidas da empresa. Da associação, perdão. Então, né, ou da empresa, se fosse uma pessoa jurídica, efetivamente uma sociedade. Então, isso aí já cria uma barreira entre você poder responsabilizar na forma de uma SAF e você ter uma responsabilização frente a uma associação de clube de futebol, né? Por quê? O que acontece? Para você fazer uma responsabilidade... Como é que era o cenário do futebol brasileiro antes de entrar a SAF? A maioria dos clubes, como bem o Rodrigo disse, eram devedores. Sim. Tá? Então você tinha dívidas astronômicas e impagáveis. E aí era muito difícil você responsabilizar os dirigentes exatamente por esse motivo que eu acabei de explicar. Porque eles não eram sócios da empresa, você teria que comprovar que efetivamente teve uma gestão temerária, por exemplo, como prevê lá o artigo 27 da Lei Pelé, no parágrafo 11º, se eu não me engano. Algum ato comprovadamente ilícito que ele tenha cometido. E aí não só você tem essa dificuldade imposta pela lei, como você tem um aspecto político envolvido. Porque qual é a força política e qual é o interesse político de você, por exemplo, ir atrás de um Flamengo na época que ele era devedor para processar e, sei lá, extinguir o Flamengo? Porque na época o Flamengo chegou a ter uma dívida de mais de R$1 bilhão. Exato. Era uma dívida que na época o Flamengo não tinha receita, então era uma dívida impagável. Mas você não via como numa empresa, por exemplo, todo mundo ali em cima. Crédito trabalhista, pedido de recuperação judicial, até porque é uma associação, então tem outros aspectos aí envolvidos. Então assim, você não via esse movimento. Então todo mundo sabia que os dirigentes cometiam irregularidades, de uma modo geral, mas ninguém ia atrás deles. Era muito difícil um dirigente, um cartola, como a gente chama, ser responsabilizado pelos atos dele. Por quê? Como eu disse antes, os requisitos para que você fosse atrás do dirigente, para você tirar
essa associação da imagem de um clube, de uma entidade associativa por uma empresa, você tinha que comprovar, por exemplo, essa gestão temerária. Como é que você vai provar isso na prática? Os balanços não eram abertos, às vezes, publicamente. O Flamengo começou a ter balanço aberto e auditado pela Ernst Young, por exemplo, recentemente, da gestão de Bandeira para cá. Antigamente era uma confusão. Você entrava lá no site e não tinha nada. Então você não sabia nem o que estava rolando de movimentação financeira, o que era declarado, o que não era. Era uma confusão já danada. E digo isso pelo Flamengo, mas eu sei que isso era uma prática comum entre os clubes. Então, a partir do momento que você tem, por exemplo, uma associação virando uma empresa, você já começa a ir lá pro 50 do Código Civil. Que você tendo um abuso de personalidade caracterizado, por exemplo, por um desvio de finalidade ou por uma confusão patrimonial, você pode efetivamente responsabilizar o dirigente por um ato dele contrário à lei que está gerando um prejuízo para aquele clube. Então, essa é uma melhoria que veio e que eu acho que vai ficar e adaptações vão sendo feitas. A própria lei da SAF, dessa questão do John Textor que você falou, que ele reclamou da lei da SAF, que ele não ia respeitar a lei da SAF, que a lei da SAF já nasceu falida. Assim, primeiro a gente tem que entender que a lei é muito recente, ela tem 1 ano. Né? Ela tem basicamente 1 ano que essa lei das SAFs foram criadas. Então é natural que ela passe por um processo de maturação. Eventualmente pontos subjetivos que ainda estão sendo discutidos vão ser reabordados, um artigo ou outro pode ser revisto, interpretações nos tribunais vão começar a ter, como por exemplo o caso que a gente acabou de trazer dessa juíza do Botafogo, que entendeu que era dividido a responsabilidade, assim, o jogador de basquete não podia entrar responsabilizar a SAF pelo não pagamento do clube Botafogo. Então várias questões vão ser abordadas e naturalmente a lei vai passar por mudanças, interpretações para esclarecer. Agora você também dá uma declaração dessa como o John Textor, dizendo que a lei da SAF está falida e a gente não vai cumprir nada do que está dizendo, também é temerário, porque quando ele assumiu o Botafogo ele sabia que tinha uma dívida. Sim. Então ele falar que ele não vai pagar a dívida da forma que está prevista na lei também não é assim que funciona. O Brasil é bagunça, mas essa bagunça aqui tem uma organização dentro dela. Entretanto, aí a bola que eu acho que vale a reflexão do que o Textor disse é a seguinte, gente. Quando você faz um aporte do tamanho que o Textor fez, Textor é o gestor do Eagle Capital, que é a empresa que hoje em dia gera a Operação Botafogo, né? Futebol Botafogo. Ele, quando assume essa operação, ele já sabia que existia o guarda-chuva da lei da SAF. E dentro da SAF existe o chamado RCE, que é o Regime Centralizado de Execuções, que, botando em miúdos assim para facilitar, seria uma analogia a um processo de recuperação judicial em que você começa a unificar num concurso de credores todos os credores que você deve. E a partir daí começar a fazer esses pagamentos com um repasse de até 20% da operação do futebol para pagar eles. Por que só 20%? Porque os outros 80% considera-se que são necessários para que você continue gerando renda, gerando riqueza para poder pagar suas dívidas. De acordo? Só um parêntese. Sim, é os 20% que a SAF tem que pagar de dívida, mas se o clube, e aí a outra parte, tiver receita, tiver distribuindo, entre aspas, algum tipo de lucro, alguma coisa, aí você pode pegar até 50%. Pois é. Então é 20% SAF e se tiver lucro o clube, 50% do dinheiro do clube também está previsto. Exatamente. E aí outro parênteses sobre isso é que o Bahia, apesar de ter uma dívida, era uma dívida, entre aspas, equalizada dentro da dívida deles. Então a SAF da Bahia ela tem uma proposta diferente. Porque a SAF do Bahia, eles previram, que inclusive eu vi isso porque ele fez uma crítica ao John Textor, ele previu que o dinheiro do clube não vai ser usado para pagamento da dívida. Então ele cita o exemplo que, por exemplo, é ótimo. Ele cita o exemplo que o faturamento de um jogo do Bahia, que o último que ele fala nesse caso que ele estava reportando, foi de 1,5 milhão, esse dinheiro, os 20%, não vão para a SAF pagar a dívida. Porque a SAF no Bahia, nos termos do Bahia, ela assume a dívida, ela tem que pagar em curto prazo essa dívida, e a receita do Bahia não vai ser afetada pela dívida anterior. Só tem uma pequena questão aí da SAF do Bahia. Quem comprou o Bahia foi o Grupo City. E aí o Grupo City é financiado, pelos milhões, bilhões de dólares árabes. Entendeu? Então, tem uma pequena diferenciação. Mas também é uma peculiaridade legal. É uma peculiaridade bacana. Porque não vai ali na receita direta deles, por exemplo, venda de ingresso, como por exemplo, do Botafogo vai. Do Vasco também, do Vasco Cruzeiro também. A maioria vai, né? E, bom, aí o que aconteceu é o seguinte, com esse RCE, e entendendo o risco, né, que afinal de contas o Textor é um homem de negócios, assim como o pessoal da 777, que é o do Vasco, o Ronaldo no Cruzeiro,
O Grupo City eu vou afastar porque é um caso concreto um pouco diferente. Ele precisaria dessa previsibilidade desses 20% sendo repassados e os 80% para ele fazer a gestão da operação futebol. Só que o que aconteceu? Quando você entra nesse RCE, os detentores do crédito perante o clube ingressam nesse RCE e você tem a fila ali, né, como qualquer concurso de credores. Só que certos credores não entraram no RCE e estão executando diretamente no judiciário, furando a fila do RCE, o que trouxe bastante indignação por parte do Textor, que eu acho que é uma indignação até válida, legítima, porque ele fala, cara, não tenho previsibilidade para poder fazer a minha operação. No caso, o CBF, que ele tá citando. O problema é que foi a CBF, né, que é a maior interessada no Botafogo saudável, eu acredito. Ou não. Aí são outros 500, aí é outro papo. Porque não é político, é jurídico. E aí, é justamente isso que eu pergunto. Até que ponto essa lacuna que a CBF, nesse caso aqui, se aproveitou, pode trazer alguma dificuldade para o ambiente de negócios do futebol no Brasil? Cara, eu sinceramente acho que é o seguinte, engraçado, vendo o Pedro falar, e naturalmente ele tem mais interesse nesse assunto e domínio do que eu, nada mais do que corroborando o que eu tinha falado antes, sobre essa questão da afetividade. Quando você fala de uma associação, e ainda que você não entenda nada de um cenário jurídico do que é uma associação, em detrimento do que é uma sociedade anônima, você entende em que uma é uma lógica apaixonada, em que você está simplesmente tentando coordenar o seu desejo e o seu entretenimento. Numa outra, você tem o objetivo claro de lucrar. Você precisa lucrar, você precisa rentabilizar, porque é uma empresa, você não abre uma empresa de brincadeira. Essa transição, nitidamente, é o que não está funcionando. Só que ela também é a razão da SAF. Porque se você olha a lei da SAF, quando você vai para esse regime centralizado de execuções, ela te dá benefícios. Sim. Então, você dá benefícios ao clube. Por que você está dando benefícios ao clube? Exatamente por isso que você falou. Aliás, pelo que o Pedro falou, não há interesse de ninguém em você querer afundar o Flamengo, afundar o Botafogo, afundar o Vasco. Vocês podem ter críticas, vocês podem falar especificamente sobre casos e casos, mas de modo socialmente geral, ninguém tem interesse em afundar um clube. Porque um clube, ele tem uma relação de identidade, identificação. Ele não somente gera renda, como ele gera prazer, felicidade. Essa relação que é afetiva. Por isso que ele é um negócio diferente. E quando vem a SAF, ela não vem pra sentar o pau no clube. Fala, cara, vocês são extremamente afundados em dívida. Uma vez eu vi o Ronaldo Fenômeno, vi ele, acho que não pode pau no Flow, sei lá, dando uma entrevista antes dele, na época que ele comprou aquele, um pouco Cruzeiro. Depois que ele comprou, não, o time lá fora, que ele comprou, o Valladolid. Ele falava, cara, é um absurdo no Brasil você possibilitar que um clube se endivide dessa forma. Se é uma empresa, ela não consegue subsistir desse jeito. Mas um time de futebol consegue. Por quê? Porque a relação é afetiva. Não era uma relação financeira. Só que agora tá tornando financeira. E a SAF veio pra chegar nesse meio de caminho. Olha, você se endividou muito, mas agora você vai virar um negócio sério. Pra você virar um negócio sério, eu sei que eu preciso te ajudar. Se eu não te ajudar, não vai rolar. Só que onde é que chega o conflito? A lei dispôs de algo, só que como toda lei brasileira, todo mundo sabe muito bem disso, advogados e não advogados, quando você vai bater na porta do judiciário para discutir, o judiciário tem opinião para tudo. Sim. Aí ele olha a lei e fala, não vou aplicar, dane-se. E aí entra, quem que tá errado? O legislativo que elaborou a lei ou o judiciário que não aplica? Eu acho que se você cria uma lei com ânimos, isso tem que ser um pacto social. Todo mundo tem que entrar junto nesse ânimos. Só como é que eu faço todo mundo concordar no mesmo pacto social? Eu não sei. Eu não sei essa resposta. Acho que essa discussão ela é válida nesse lugar aí, entendeu? Segundo, enfim, a fonte que eu trago aqui é o Globoesporte.com, que é um portal sólido, né? Sim. Eles apuraram que no legislativo foi propositadamente, deixou-se aberto esse gap para que o judiciário decidisse. Ah, não quiseram... se abstiveram de alguma responsabilidade nesse sentido. Sobre essa questão todos os credores são obrigados a entrar no regime, no RCE, enfim. Cara, eu acho isso meio viagem. Eu não sei dizer, mas a apuração é essa, então a gente tem que respeitar a apuração. Se de fato for isso mesmo, eu acredito que é temerário, porque... Por que você vai criar uma lei para deixar porque o judiciário legisle sobre a lei que você está criando? Na verdade, não, a jurisprudência, né? Mas o judiciário os precedentes que falariam isso. Agora,
assim como você Famoso jogou pra galera. jogou pra galera. Mas assim, porra, aí você vai pensar, você movimenta todo o poder legislativo para elaborar uma lei que passa por comissões, passa por advogados das casas que estão envolvidas no processo. Aí você, beleza, chega numa denominador comum de uma redação, os legisladores vão lá e aprovam e vão lá, mas porra, peraí, vamos deixar aqui uma norma em branco. Mas independente pra se for ser- propositado ou não, isso aí, no final das contas, a gente tá vendo o que tá acontecendo. Eu acho mais fácil, como todas as outras Concordo. leis que a gente verifica no Brasil, não terem um aprofundamento devido de como você vai pensar e executar aqueles artigos, escrever aqueles artigos. E aí você abre para subjetividade do judiciário. E aí o judiciário vai interpretar de uma forma ou de outra e aí causa toda essa confusão que a gente está acostumado. Mas é exatamente isso. Então, mas não você fazer isso propositalmente. Foi que você tinha falado a coisa. Uma coisa é você falar, eu vou escrever qualquer merda aqui e você... Não, deixou pra subjetividade do judiciário. Já que o judiciário dá pitaco em tudo, já eu vou fazer qualquer merda aqui e Não, entrego. não foi isso que eu Entendeu? disse. Não, você falou merda, você falou, deixou pro judiciário escolher. Como se você fosse Deixou assim, para a subjetividade do judiciário. Então, mas aí, cara... Foi o que você disse agora, Pedro. Não, mas você não deixou pra subjetividade, você escreveu o artigo. Eu não acho que ele fez isso manifestamente pra Não, deixar o pra aprofundamento subjetividade. da questão do RCE deixou-se para a É subjetividade porque judiciária. você, Então, Rodrigo, disse que é intencional. é, O Pedro eu disse não que acho não é que é intencional. intencional, que naturalmente É o isso. judiciário ia discutir, mas que não necessariamente a elaboração da lei Exato. foi Na intencional verdade, não de deixar sou eu que tô lacuna. falando, Não, é a sim, fonte. Sim, mas foi você que falou da fonte do portal. É, pelo amor de Deus. Não, eu não acho que o... Eu tomo taca aqui do pessoal lá do Legislativo e aí Não, eu acho que... vou executar o manda pro jurídico. Pelo amor de Não, Deus. gente, olha só. Eu acho que assim, se isso foi o que foi dito na reportagem do Jack, eu não li, eu não acho que tenha sido deliberadamente feito dessa forma. Isso também é uma interpretação, né? O cara também, ele dá a opinião dele ali, enfim. Mas assim, eu acho muito temerário você Falar que um legislador deixou para um julgador do Poder Judiciário, na subjetividade dele, analisar Um não, aquele né? artigo Vários. que ele escreveu, entendeu? Sei lá. Mas de qualquer forma, concluindo em miúdos o que está acontecendo nesse momento, é isso. Trouxe uma imprevisibilidade muito considerável para o pessoal da SAF, né, É cara? porque o que eu acho, Para os assim, investidores. é que o que eu acho que pode fazer sentido, pode ter sido a energia, o ânimo que levou esse cara a escrever isso. Na verdade, eu nem sei quem é, não sei se é um cara ou uma mulher, eu também não li a reportagem. É que a gente tem um processo legislativo brasileiro que, nesse excesso de legislação, todo mundo sabe aqui, não precisa estar sentado com os meninos que trabalham com isso todo dia, pra saber, todo mundo sabe, é um excesso de legislação, a gente faz muita legislação furada. Que você fica precisando o tempo inteiro, ou de complementação, ou de levar para o judiciário para discutir. É normal na lógica brasileira de você pegar uma lei e ficar discuti-la exaustivamente no judiciário, muitas vezes porque as leis são, infelizmente, mal feitas. Então, talvez o cara tenha pegado essa estrutura e tenha lançado isso. Mas eu acho, e assim, eu não tô acompanhando detidamente para ver como é que tá a discussão das ações, como é que tá o posicionamento dos juízes, mas eu acho que entra muito também uma ideia de você não respeitar muito o ânimos da lei, porque todo mundo sabe aqui que norma tem vários viés de interpretação. E uma das interpretações, você tem, obviamente, a interpretação literal, mas você também tem a interpretação do espírito da lei. O que essa lei vem se propor? Eu acho que quando você fala de regime descentralizado de execução, é muito claro o que você está querendo propor. Quando você diz que você vai limitar o quanto você pode destinar do seu fluxo de caixa para pagar uma dívida, é porque você quer que aquela empresa tenha um mínimo de saúde para se manter. Então é muito claro. E responsabilidade, né? Exatamente. Porque o John Texas já falou que ele não vai cumprir a lei. Exatamente. Tipo, como assim? Ele Entendeu? falou que não vai cumprir a Ele lei. falou, não vou cumprir o percentual porque a CBF furou a lista, então eu não vou cumprir Entendi. o percentual. Aí, ou seja, vira Tipo, uma loucura mas total. uma coisa É uma louca. loucura Porque total. A você- CBF não cumpre, o Você cara... faz uma coisa que eu acho, que eu interpreto e que não é correta, então eu também vou fazer uma coisa que eu interpreto que é da forma certa. E aí, cada um faz o que quer e segue o baile. Gente, sério, loucura. Mas aí o cara também tem medidas construtivas na lei, no processo judiciário, para obrigar os times, e no caso aí o Botafogo, a cumprir o percentual determinado. Mas ainda assim, eu tendo a achar, não li os processos, não vi as decisões, que também tem um pouco a ver com o espírito da lei, está muito claro, para qualquer pessoa. Qual que é o intuito da SAF? Tornar profissional e organizar a casa dos clubes de futebol. Beleza, o intuito é esse.
O potencial de negócio do futebol brasileiro é gigantesco. Absurdo, né? A gente, o futebol brasileiro, como o pessoal fala, o pessoal fala não, né? Existe essa questão mesmo. O futebol brasileiro é um soft power. A gente viu o impacto da morte do Pelé, como foi no mundo. Sim. Né? Então, se o Brasil... O futebol, quando a gente fala de futebol brasileiro fora do Brasil, as pessoas já muito sorriem. relevante, né? As pessoas já sorriem. E o poder do sorriso, quando esse gatilho é muito forte. É uma identidade, Então, se a gente- foi o que eu falei. Afeto, Exato. a identidade, a representação. Então, se a gente não tratar esse sorriso quando a gente fala do futebol brasileiro para um gringo, de maneira muito cuidadosa, nesse momento em que cada vez mais as coisas precisam estar globalizadas, com boa governança, etc, 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 tudo que a gente já falou aqui, e falou semana passada no caso Americanas também, que também se aplica à Operação Futebol hoje em dia, a gente vai estar cada vez mais trazendo um ponto turístico, um soft power, um cartão de visitas para o mundo, vai ficar cada vez mais esquecido e vai perder essa força. E outra, você, tirando a subjetividade de forma prática, você inibe o capital estrangeiro. Total. Porque você pega uma lei para conseguir atrair dinheiro, aí seja de dentro ou de fora, né, e muitas vezes de fora, para conseguir aportar, para conseguir rentabilizar mais os clubes. Aí, cara, você com seu dinheiro, aí óbvio, se você tem um dinheiro infinito, tipo, dependendo do que a gente financia, beleza. Agora, você vai refletir onde você vai investir, se você não sabe qual é o tamanho do buraco, se você tá fazendo um deal que você não sabe se o deal vai ser cumprido logo de cara. É difícil, né? E assim, esse conflito tá acontecendo depois de um ano e meio de operação SAF no Brasil. Eu entendo que também, por ser uma legislação nova, esse tipo de conflito vai acontecer. E eu não acredito que o Textor vai fazer isso tudo, até porque ele dos investidores que já estão no Brasil, ele é o mais verborrágico, né? O cara que mais joga pra galera, assim. Na verdade, ele tá jogando, tá negociando. Né? Ele tá negociando com o microfone na mão. E... Mas tem que aguardar pra ver o que ele vai fazer de movimento também, né? Vamos esperar ver reação agora no judiciário, até da CBF. De repente vai negociar, assim, fora das câmeras, por que não? Não, mas não vai devolver o dinheiro. Esquece. Não. Enfim, mas acho que é o início de uma tendência. Olha, a CPF tá aqui, o dinheiro de volta vai entrar lá na lista dos credores agora. Eu acho que é o início de uma tendência que cada vez mais vai ser necessária para lapidação da legislação das SAFs no Brasil. Sim, também concordo. Acho que, como a gente disse, é uma lei recente, relativamente recente. Está sendo testada, né? E vão ter adaptações. É normal que tenha adaptações. Com a maioria das legislações correções, novas que tem, acho que é super natural isso. E aí, assim, se a lei é feita da melhor forma, se os artigos... Aí, cara, eu acho que é uma outra discussão que a gente pode até abordar num podcast específico que cabe muito. As interpretações, as subjetividades, a forma como as leis são escritas, se elas são da melhor forma. Se elas o processo legislativo. A gente sempre fala disso, a gente nunca fez um pod sobre isso. Eu acho muito legal, porque o brasileiro, ele tá acostumado a lidar com leis. Tudo brasileiro fala, né? Agora vai surgir uma lei, tem uma nova lei. E na prática não se entende muito de como isso acontece. Qual é todo o caminho do processo legislativo? O Pedro falou muito bem. A gente fala, às vezes, de um modo leviano, foi uma lei mal feita. Mas até a sanção de uma lei, ou seja, até ela produzir efeitos no mundo jurídico, cara, o caminho dela é enorme, é exaustivo, é cansativo. Então o Pedro tá corretíssimo quando ele falou que não é brincadeira, assim, não é tipo, escrevi qualquer coisa aqui, mandei um e-mail, sabe, um e-mail 9 horas da noite, que você já tá assim. Não é. Não é porque assim, né? todo deputado e senador tem corpo jurídico, assessoria jurídica. Com certeza. Além das próprias, como a gente disse aqui, das casas. Então existe o advogado do Senado, o advogado da Câmara, a galera toda em tese. Fora as comissões interessadas, que você traz a realidade, assim, além da adequação à norma, também tem, olha, gente, é isso aqui que acontece, como é que a gente pode fazer, não é? E fora que também tem parlamentares que também têm formação jurídica, né? Então, muita gente do jurídico analisando alguma coisa pra gente ter essas inconsistências redacionais na lei. Mas, infelizmente, elas são comuns. Infelizmente, elas são comuns. É raro, mas acontece muito. Acontece com certa frequência. Concluindo, eu acho que é fundamental que a gente tenha esse caso sob nosso radar, sob nosso holofote, porque a gente está falando de uma paixão nacional que cada vez mais vai se tornando um negócio muito interessante e a atração de investidores internacionais, patrocinadores, stakeholders, jogadores internacionais, por que não?
só pode agregar pro nosso mercado, não só o mercado do futebol, mercado de maneira aberta, abrangente, tá? Pedro, Nath, mais alguma coisa a adicionar para a pauta? Tá entregue. Tá entregue, Nath? Não, gente, é isso. Finalizando mais um Manda Pro Jurídico podcast. Porém, antes de tudo, eu tenho que solicitar encarecidamente que nos sigam nas redes sociais, @mandaprojurídico.pdc, tanto no YouTube, no TikTok quanto no Instagram. E também estamos disponíveis em vídeo no YouTube, em áudio no Apple Podcast e no Spotify. Para mais dúvidas e qualquer outras insatisfações e coisas que vocês queiram compartilhar conosco, vocês já sabem, né? Manda pro Jurídico, tá bom, pessoal? Até semana que vem. Um grande abraço.